do canal Loucamente Eve. Como é que vocês estão, meu povo? Então, esse é o segundo vídeo daquele 4 que eu comecei já no vídeo anterior, que é minhas primeiras impressões. Continuando com os animes que eu estou acompanhando na temporada, agora a gente vai falar da versão em anime da Corrida Maluca. Appare Rayman, ou Appare Ramen, não sei como é que eu vou falar isso, mas é o Appare. Essa é a forma que a maioria das pessoas estão chamando ele, a Corrida Maluca dos Animes. E achei legal quando eu vi essa proposta, porque eu disse, poxa, pode ser um negócio legal aí, apesar de ter um 3D ali embutido, que geralmente eu não sou muito fã em anime, mas vamos dar uma chance, é só os carros que vão correr, então vai dar tudo certo. Meu povo, isso é um desabafo. Esperava mais de você, Appare, esperava muito mais de você. Quando eu vi a proposta do anime, eu fiquei muito empolgado, tanto que eu fui atrás do anime para mim poder assistir. Mas chegando lá, eu me deparei com um problema chamado protagonista apático. Eu não vou nem dizer que o protagonista é antipático, porque o protagonista, de certa forma, ele não é antipático, mas ele também não é simpático. E ele também não é empático, nem com os próprios personagens, as pessoas que estão do lado dele, não tem muita empatia pelas outras pessoas. Ele é apático, é um personagem sem graça. Ele vai ser retratado como um gênio da ciência, um gênio da invenção, um gênio de construção. Essa personalidade dele acho que não tem nada a ver com a profissão, vamos dizer assim. Até porque, se eu for comparar com outro gênio dos animes, que é o de Dr. Stone, a gente vê dois personagens totalmente diferentes. Dr. Stone traz um personagem que é um gênio, e ele tem sim o seu nível de arrogância, e ele tem um humor bem ácido, e ele traz isso no anime e torna isso engraçado. Eu acho que eles tentaram fazer isso com a Appare, fazendo um personagem mais super gênio, que não se importa muito com as coisas, se importa só com as suas invenções, só que não deu certo. Pelo menos pra mim, não deu certo. Cara, ele tem um episódio que ele se coloca numa pista de corrida, ele podia ser atropelado, ele só não foi atropelado porque, enfim, o roteiro não vai permitir que o protagonista morra. Mas olha o grau de irresponsabilidade. E ele agiu como se não fosse nada, como se tivesse num cálculo que ele tivesse feito previamente de que ele não seria atropelado. Não, cara, ele se jogou na frente de uma pista de corrida e ele achou que ele não ia morrer. É um grau de irresponsabilidade atrelado a uma pessoa que deveria ser considerada genial. E, cara, isso me incomoda muito. A gente tem nosso primeiro episódio já, e a gente começa até de uma forma legal, a gente já começa até no pique da corrida e tal, a gente já vê ali quem vai ser os corredores, quem vai ser os personagens principais, que a história vai nos mostrar. E é muito legal ver eles, e ali a gente vê, poxa, vai ser legal o ritmo do primeiro episódio, vai começar já no trampo já, e vai ser maravilhoso. Só que isso, meu amor, é só nos primeiros minutos do anime, porque depois a gente vai pra uma história longa. Depois dos primeiros momentos, o que eu posso dizer? É um episódio lento que vai nos mostrar o nosso protagonista que, enfim, não tem carisma, não aproxima a gente dele, nem dos ideais dele, das ideias dele, a história dele, nada chama a gente pra perto dele, pelo menos até agora. Aí a gente é apresentado a um personagem secundário, que eu acho que deveria ser um tipo de alívio cômico e o contraponto sério, alguém que não tá nem aí pras coisas e alguém que tá super se importando com as coisas. A gente tem ele como contraponto do protagonista. E ele é até legal, a gente se cativa com ele em alguns momentos. Tem alguns momentos que ele é engraçado sim, tem outros momentos que é um pouco forçado e sem graça. Mas ele é um personagem que eu não daria esse peso de importância pra ele em outros animes. Por exemplo, se ele estivesse numa outra história, ele poderia até ser um personagem que a gente se identifica e gosta, mas não é um dos personagens do arco principal. Aí a gente tem um protagonista que não te cativa, e alguém que deveria ser o contraponto dele, que também não tem essa grande apelação, não te cativa tanto quanto deveria cativar, e a gente vai ladeira abaixo. Mas eu sou uma pessoa insistente, eu sou uma pessoa que sempre faz o teste dos 3 episódios. O que é o teste dos 3 episódios, meu amigo? O teste dos 3 episódios é quando você assiste os 3 primeiros episódios do anime à risca. Se você finalizar o 3º episódio não gostando do que você viu, você para o anime. Se você acha que tem uma possibilidade, continua assistindo o anime,
ou se você acha que é um super anime e se empolga, meu amigo, quando você vê, já tá no último episódio, você nem viu. Então eu fui, vou dar uma chance pro o terceiro episódio, e depois de um primeiro episódio lento, pra vocês terem noção, eu finalizei o primeiro episódio num dia. O segundo episódio já tinha sido lançado, e se não me engano, o terceiro também. A preguiça foi tanta de assistir esse anime, eu demorei quase uma semana para retomar, assistir ele de novo pela segunda vez, ou melhor, o segundo episódio. E a gente vai acompanhar ele já numa nova cidade, que aí ele vai dar o start para onde a história deve continuar, e é o que vai ser o centro da história. Nesse segundo episódio, se eu não me engano, a gente já é apresentado a uma das corredoras, a gente é apresentado a outra, mas principalmente essa segunda corredora, e a gente vai definir ela como o Chulin, a Chulin desse anime. Ela é a Chulin corredora. Chulin, vamos definir ela como sendo a Chulin corredora. E é muito legal que a gente vê a história dela, a questão de mulheres não poderem correr naquele tempo, naquela época, até porque a história vai se passar numa época que ainda está se descobrindo, por exemplo, navio a motor, uma coisa super antiga. Eu não vou saber dizer qual é a época do anime, porque eu não me aprofundei nesse quesito. Mas é uma época antiga. Por exemplo, ela como mulher não poderia ser corredora, por N motivos, de blá, ser corredor é muito difícil, trabalho de homem. E a gente vê uma história muito bonita, ela que é uma excelente corredora, mostra que ela é uma excelente corredora. Tá, legal, você descobre um arco muito legal de um personagem. Aí vem o terceiro episódio. O terceiro episódio. A gente é apresentado a um terceiro personagem, que é um outro corredor, que vai participar também. É legal, simpático, a gente simpatiza com ele. Também é mostrado qual é o arco dele, qual é a história dele. E a gente consegue se cativar com ele, pra você ver. Eu me cativei com 2 corredores aleatórios da corrida e não consegui me cativar com o personagem principal e nem as pessoas que estão no arco principal do anime. Olha a tensão da falha de construção de personagem. Aí vai ter uma corrida lá no terceiro episódio e o garoto que nunca participou de uma corrida na vida dele ganha uma corrida contra uma pessoa que é acostumada a correr e tem os melhores carros. Cara, quando eu paro pra comparar isso com a história da garota, que é uma excelente corredora e não pode correr porque só homens muito profissionais podem ser piloto, e você vê um garoto que nunca correu na vida dele ganhar uma corrida, joga a história dela no lixo. A história dela fica parecendo sem noção. Meu Deus, não faz sentido, gente. Tudo bem que ele construiu um carro bom, esse é o nicho dele. Construção, genialidade. Pegar um carro e transformar ele numa máquina de corrida. Tudo bem, isso eu consigo entender. Mas aí, você me pega um carro desse e coloca na mão de um corredor profissional. Por exemplo, a história já tinha me apresentado ela, que é uma corredora profissional praticamente, só que ela não tem oportunidade. E você me mostra um gênio. Coloca esse carro na mão dela e deixa ela correr por ti. Mas não, você me coloca como piloto de uma corrida, valendo muita coisa, que eu não vou dar spoiler do que tá valendo essa vida, um garoto que nunca correu na vida, e outro cara que até um dia desse não sabia o que era um navio a vapor. Gente, o contraste de realidade, meu Deus, quem foi que fez esse roteiro, meu pai amado? E assim, é frustrante porque o contexto do anime, aquilo que me chamou brilha aos olhos. Você vê, poxa, uma corrida maluca, um anime de corrida. Vai ser legal, vai ser emocionante. Aí você se depara com uma história mal construída, mal pensada, personagens mal construídos. É broxante. Não tem o que fazer. É broxante. Finalizei os 3 episódios. Um leve tédio. Mas, pelo menos, eu tenho mais esperança do que eu tinha no primeiro episódio. O segundo e o terceiro episódio eu consegui assistir um depois do outro. Já temos um avanço aí, porque o primeiro episódio pro segundo foi uma semana de intervalo, então temos um avanço. A premissa do anime ainda me agrada, ainda me brilha os olhos. É o que me leva a assistir um 4º episódio assim que ele for lançado. Por que eu digo assim que ele for lançado? Porque a Pari foi um dos animes afetados pela pandemia do Covid-19. Muitos animes da temporada estão sendo adiados e ele também foi adiado junto com esses animes. Então a gente vai ficar sem ele por um tempo. Existem animes que fazem desistir dele nos 3 primeiros episódios. Eu não vou desistir de Apari porque, como eu disse, a premissa me agrada bastante. E eu quero saber que fim vai dar. Não pro personagem principal,
os outros personagens. Eu quero saber o que vai acontecer com os outros personagens, que eles me cativaram mais do que o arco principal do anime. Chegou a hora de dar uma nota. Você sabe que não vai ser uma nota alta, depois de toda a minha reclamação sobre o anime. Não tem como dar uma nota alta pra ele. Mas como eu não vou desistir do anime, eu dar uma nota 4,5 pra ele. Eu daria uma nota maior, porque eu ainda vou dar eu daria uma nota 5 ou 5,5 por aí. Mas só pelo fato de um dos maiores problemas ser o personagem principal do anime, o personagem principal do anime, ser um problema, a nota dele vai ser 4,5. Então, meu povo, essa foi a minha análise dos 3 primeiros episódios de Appare Ren. Eu não sei nem se eu tô falando direito o nome do anime também, não vou me importar, como vocês já viram, não é um anime que eu tô me importando muito com o nome dele. Mas é aí a minha análise, minhas primeiras impressões. Elas podem mudar daqui pro restante do anime, nunca se sabe. Talvez não seja a sua primeira impressão, talvez você tenha gostado bastante do anime. Comenta aí embaixo o que você mais gostou do anime, o que você mais... Se você não gostou, o que você mais odiou no anime. E se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever, tá? Botão vermelho aí pra gente crescer cada vez mais. Curte se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo sugestão de anime ou de outras séries, ou de trailer, talvez, que vocês queiram que eu faça a minha primeira impressão e trago aqui pro canal pra vocês. Me segue no Instagram, tá? @loucamente. Da última vez eu não pedi pra vocês me seguirem, mas eu vou pedir. Me segue lá no Instagram, @loucamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo!